Agora passaremos para a unidade 2 da disciplina. A segurança e saúde no trabalho trata da prevenção de acidentes e de doenças profissionais, bem como da proteção e promoção da saúde dos trabalhadores, ou seja, tem como objetivo melhorar as condições e o ambiente de trabalho. A saúde no trabalho abrange a promoção e a manutenção da saúde física, mental e o bem-estar social dos trabalhadores em geral. Portanto, a antecipação, identificação, avaliação e controle de risco nos locais de trabalho são os principais elementos do processo de avaliação e de gestão de riscos profissionais. O impacto nas comunidades envolvidas e no meio ambiente também devem ser igualmente considerados. É o que passaremos a estudar nessa unidade. Para tanto, teremos uma introdução aos sistemas de gestão, o sistema de gestão OSAS 18000, o sistema de gestão ISO 45000 e a gestão de riscos. Ao longo das últimas décadas, diversas empresas preocupadas com o número de acidentes e doenças e suas consequências sociais e financeiras investiram bastante em conhecimento, tecnologia, sistemas de gestão e comportamento humano para a melhoria da administração da segurança e saúde no trabalho. Um sistema de gestão efetivo de segurança e saúde no trabalho garante que as pessoas e os processos estejam empenhados em alcançar os objetivos organizacionais relacionados à saúde e segurança de funcionários e prestadores de serviço. Nesse caso, os sistemas de gestão são compostos de procedimentos e práticas com padrões de desempenho que descrevem quem faz o que, quando, com qual frequência, e é o que começaremos a estudar nesta unidade. Esta unidade foi dividida em 7 tópicos. Então, o primeiro tópico será dedicado aos sistemas de gestão de modo geral. Já no tópico 2, a ênfase será dada ao sistema de gestão OSAS 18000. Na terceira, aos conceitos e o sistema de gestão da ISO 45000. Já no 4 tópico será feita a gestão de riscos e no 5º, técnicas para avaliação desses riscos. E 6º e 7º serão dedicados às atividades da unidade, bem como à bibliografia. Antes de começarmos a estudar os sistemas de gestão em segurança e saúde ocupacional, vamos definir o que é um sistema de gestão. Sistema de gestão é um sistema que estabelece políticas para serem obtidos os objetivos propostos. Portanto, implantar um sistema de gestão na organização significa favorecer o alcance dos seus objetivos com eficácia e eficiência. O que seria eficácia e eficiência? Eficácia é quando as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados alcançados. Isso que significa fazer exatamente o que foi planejado, cumprir o plano. Ou seja, se o planejado tem um mínimo como referência, fazer o plano ou até um pouco mais que o plano será considerado que o sistema foi eficaz. Somente será considerado algo ineficaz quando o que foi planejado não tenha sido realizado ou os resultados previstos não foram alcançados. Agora, eficiência é a relação entre o resultado alcançado e os recursos usados. Na análise de eficiência, é necessário avaliar o alcance do resultado considerando os recursos aplicados. Se o resultado previsto é obtido e algum dos recursos disponíveis foram economizados,
será considerado mais eficiente do que o que obteve o mesmo resultado, mas aplicou o valor exato dos recursos disponíveis. Agora definiremos o que seja um sistema de gestão, mas de gestão integrada. Gestão integrada é a integração de diversos sistemas de gestão com o objetivo de implementar suas políticas e atingir seus objetivos de forma mais eficaz. Qualquer empresa que queira melhorar seus processos internos e ainda minimizar os riscos pode adotar a gestão integrada. A integração de diferentes sistemas de gestão traz a transparência corporativa, o que gera mais segurança e facilidade em atingir metas e objetivos comuns. Então, como podemos verificar, a expressão sistema de gestão integrada é utilizada para explicar a interligação de várias áreas das organizações. Atualmente, os sistemas mais comuns nas empresas são o Sistema de Gestão de Qualidade, o SGQ, o Sistema de Gestão Ambiental, o SGA, o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, o SSO, e mais recentemente, o Sistema de Gestão da Responsabilidade Social, o SRO. Será que a implementação de um sistema de gestão integrada é fácil? Não é uma tarefa fácil, pois inclui o controle para a implementação de diversos elementos previstos em normas que nem sempre podem ser o quê? Integrados. Mas o que um sistema de gestão integrada pode proporcionar? A redução de custos, o controle da informação de dados, a redução de trabalho funcional, informações mais confiáveis, aumento de produção, controle à distância, total segurança, comunicação interna, pois ele integra todas as áreas das empresas. Dos 4 sistemas de gestão mencionados anteriormente, o foco dessa disciplina é o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Mais do que cumprir a legislação, é questão de sustentabilidade para a operação das empresas, o fato de proporcionarem um ambiente de trabalho seguro e confiável. A melhoria da segurança e saúde no trabalho, além de aumentar a produtividade, diminui o custo do produto final, pois diminui as interrupções no processo, as ausências e os acidentes ou as doenças ocupacionais. Portanto, o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional tem como objetivo proporcionar um método de avaliar e de melhorar comportamentos relativos à prevenção de incidente e de acidentes no local de trabalho, através da gestão efetiva de riscos perigosos e de riscos no local de trabalho. Mas acidentes graves sofridos por funcionários de grandes empresas e questões sérias relacionadas ao meio ambiente provocaram a necessidade de controlar mais eficientemente os processos industriais, o que levou as organizações a obterem certificações referentes às normas internacionais como a ISO 9001, a OSHA 18001, a ISO 14001 e a ISO 45001. A ISO 9001 é relativa à gestão de qualidade. A OSHA 18001 é a de avaliação de segurança e saúde ocupacional.
A ISO 14001 é relativa à gestão ambiental e a ISO 45001 é um novo padrão ISO para segurança e saúde no trabalho. Essas normas, elas são consideradas sistemas de gestão integrada. A implementação de sistemas de gestão confirma, o compromisso das empresas com a sociedade, o setor público e principalmente com os trabalhadores, ou seja, todos ganham. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o sistema de gestão de segurança no trabalho é uma ferramenta flexível que utiliza métodos lógicos para permitir sua adequação nas diferentes atividades da instituição. O foco são os perigos e riscos. O objetivo, prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Como já estudado no curso, perigo é toda propriedade própria ou potencial de um produto, processo ou uma situação que provoca efeitos prejudiciais à saúde ou causa danos materiais. Pode ter origem onde? Em produtos químicos, trabalho com escada, eletricidade, fonte de incêndio e mesmo um chão escorregadio. Já o risco é a possibilidade ou a probabilidade de que uma pessoa fique ferida ou sofra efeitos indesejáveis na sua saúde quando exposta a um perigo ou que bens sejam danificados, por exemplo. A relação entre o perigo e o risco é a exposição. Então, o foco nesse sistema de gestão são os diversos riscos e perigos nas atividades ocupacionais. Em um sistema de gestão em segurança e saúde ocupacional, a medição do desempenho é fundamental para alcançar as metas traçadas. Então, com o monitoramento de ações e pessoas envolvidas nos processos, é possível a identificação de pontos de melhoria ou a correção de falhas nos processos e comportamentos. Um dos requisitos do sistema de gestão ocupacional são as normas regulamentadoras, que ainda será discutido nessa disciplina. As empresas, elas objetivam um sistema de gestão ocupacional que proporcione a redução de custos da empresa com doenças, acidentes e ausências no trabalho. Como estamos falando em medição de desempenho, este será foco em uma das unidades desta disciplina. O que seria então o sistema de gestão OSAS 18000? Esse sistema ele apresenta uma visão ampla da melhoria contínua no processo de segurança e saúde ocupacional. A série OSAS 18000, ela não estabelece critérios específicos de desempenho, nem fornece especificações detalhadas para a concepção de um sistema de gestão. Ela foi projetada para ajudar as organizações a formularem políticas e metas de saúde e segurança ocupacional, inclusive incluindo a 18002, que são as diretrizes para a implementação da 18001. A OSAS 18001, ela foi desenvolvida para ser compatível com as normas ISO 9001, que é de qualidade, gestão de qualidade, e a ISO 14001, que é de gestão ambiental.
Ela estabelece os requisitos para um sistema de gestão ocupacional, sendo uma boa base para uma organização poder controlar os riscos e melhorar o seu desempenho na área. Pode ser aplicada a empresas de qualquer porte e ramo de atividade. O sistema de gestão é o sistema de gestão proativo, ou seja, age antecipadamente, evitando ou resolvendo situações ou problemas futuros. Também propõe a melhoria contínua, ou seja, os elementos de um sistema de saúde e segurança ocupacional exigem um processo contínuo de revisão e avaliação, levando em consideração o aperfeiçoamento e a minimização de todas as não conformidades em saúde e segurança. E é pautada no ciclo PDCA. O ciclo PDCA ainda será apresentado na disciplina. Qual a importância do ciclo PDCA? Ele proporciona uma gestão eficiente pautada na melhoria contínua. Então, a OSAS 18001, ela tem uma gestão proativa, quer dizer, ela proporciona uma gestão proativa e melhoria contínua, ou seja, ela é fundamentada na gestão proativa e na melhoria contínua. A OSAS 18001, ela não impõe requisitos de desempenho, pois apresenta apenas um conteúdo focado na melhoria contínua. Pois quem define as regras sobre desempenho por meio de identificação, avaliação, monitoramento e gestão dos riscos é a legislação de cada país. Portanto, a OSAS é organizada nos seguintes itens: política de segurança e saúde do trabalho, o planejamento, a implementação e operação, a verificação e ação corretiva e a revisão ou análise crítica. Cada um desses parâmetros serão definidos a seguir. Então, vamos apresentar agora, resumidamente, os elementos de implantação da OSAS 18001 mencionados anteriormente. O primeiro seria a política de segurança e saúde no trabalho. Aqui é feita a elaboração das diretrizes da empresa, referentes à segurança e à saúde no trabalho. A empresa define os pilares e as bases que se compromete a criar para garantir a prevenção e a melhoria contínuas, estabelecendo as responsabilidades de todos os envolvidos. Já no planejamento, há a identificação dos perigos, tipos de avaliação e controle de riscos e as disposições legais. Aqui são formatados os objetivos do sistema e os programas de segurança. A empresa deve identificar os perigos e riscos relacionados com a segurança e saúde no trabalho, incluindo todos os processos da instituição e avaliar os processos individualmente. A partir da identificação dos perigos, passa-se a avaliação dos riscos associados e a definição dos controles necessários para neutralizá-los. É preciso estudar toda a legislação de saúde e segurança no trabalho nas esferas municipal, estadual e federal.
e identificar quais são aplicáveis às atividades desenvolvidas na empresa. Os objetivos devem ser desenvolvidos com base na legislação vigente e nas características dos processos, aliados com o compromisso de controlar e diminuir os acidentes, doenças ocupacionais e incidentes no trabalho. Os programas de segurança devem ser desenvolvidos para que as metas estabelecidas pela empresa possam ser cumpridas. Devem incluir a documentação para atribuição de responsabilidade e autoridade em cada função e nível pertinente da organização, os meios e os prazos para que os objetivos sejam atingidos. Agora, em relação à implementação e operação. Aqui há o estabelecimento de recursos, funções, responsabilidades, competências, treinamentos, conscientização, comunicação, consultas e participações. Há também, neste caso, tarefas referentes a documentações e ao controle operacional, além de preparação e atendimento às emergências. A verificação da ação corretiva seria a verificação de controles operacionais, monitoramento e medição de desempenho, verificação dos requisitos legais, investigação de incidentes e não conformidades, estabelecimento de ações corretivas e preventivas. Aqui há o controle de registros e auditorias. E, por fim, a análise crítica, que é realizada pela administração superior para a garantia de atuação preventiva em possíveis desvios do sistema. A análise crítica, ela deve abordar a necessidade de alterações na política, objetivos e outros elementos dos sistemas com base nos resultados obtidos em auditorias e comprometimento da melhoria contínua. Após a apresentação da OSAS 18001, passaremos a estudar o sistema de gestão da ISO 45001. A ISO 45001 foi lançada com o objetivo de padronizar os conceitos estruturais da ISO 9001 e da ISO 14001. Em geral, a maioria dos requisitos estabelecidos pela OSAS 18001 foi preservada na ISO 45001. Ao estabelecer um novo padrão na gestão de saúde e segurança ocupacional, a ISO 45001 substitui a OSAS 18001. As empresas certificadas pela OSAS 18001 terão um prazo de 3 anos para migrar para um novo sistema de gestão. Uma das vantagens dessas mudanças é a integralização total da empresa entre ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. A publicação da ISO 45000 ocorreu em março de 2018. Portanto, a partir dessa data, as empresas devem se planejar para cumprir os requisitos da nova norma. Assim como a OSAS 18001, a ISO 45001 possui uma conotação prática, podendo ser aplicada em todos os tipos de organizações, independente de seu porte. O objetivo é contribuir para uma gestão eficiente e para uma padronização dos perigos e riscos durante os processos produtivos com base nas características individuais de cada atividade. A nova regra também fornece indicadores estratégicos para garantir a integridade dos trabalhadores, estabelecendo requisitos específicos de forma flexível para cada unidade de negócio ou para cada empresa. Assim como a OSAS 18001,
A ISO 45001 possui uma sistemática proativa na gestão ocupacional, bem como a melhoria contínua. Lembrando, gestão proativa é a que resolve um problema que não está aparente antes que se torne de fato um problema e cause estragos. Já a melhoria contínua acontece porque os elementos de um sistema de saúde e segurança ocupacional exigem um processo contínuo de revisão e avaliação, considerando o aperfeiçoamento e a minimização de todas as não conformidades em saúde e segurança. Agora passaremos a verificar alguns conceitos da ISO 45001. A ISO 45001 estabelece o termo organização e seu contexto como um requisito para determinar as questões externas e internas para que seja possível implementar o sistema de gestão em saúde e segurança ocupacional de acordo com os interesses do planejamento estratégico da organização. Os objetivos da organização e do escopo do sistema de gestão em saúde e segurança ocupacional determinam a abrangência do sistema de gestão. A avaliação das questões internas e externas das organizações busca identificar fatores que podem comprometer os objetivos da empresa. A seguir, detalharemos alguns desses elementos da ISO 45001. A primeira característica seria a hierarquia de controles da ISO 45001. Qual que é o objetivo dessa hierarquia? Apresentar uma sistemática para melhorar e controlar os agentes que podem interferir na saúde e na segurança ocupacional. A ISO, ela orienta por meio de exemplos os mecanismos para a adoção da hierarquia de controles e propõe ações para tratar os riscos. A primeira seria a eliminação dos riscos. Então, aqui nós temos o que? A ordem das ações para o controle de riscos. Então, para a eliminação dos riscos, nós temos adaptação do trabalho para evitar os riscos. Por exemplo, integrar saúde, segurança e ergonomia no planejamento de novos locais de trabalho e criar separação física do tráfego entre pedestres e veículos. A substituição. Trocar o que for perigoso pelo isento de perigo ou menos perigoso. Por exemplo, substituir tinta à base de solvente por tinta à base de água. O terceiro seria controle de engenharia. Seria a implementação de medidas de proteção coletivas. Por exemplo, instalação de sistema de exaustão, isolamento de máquinas e equipamentos. Os controles administrativos, com eles, há o estabelecimento de procedimentos adequados, treinamentos e controle de acessos. E, por fim, temos a proteção individual, que é o fornecimento, controle e gerenciamento dos equipamentos de proteção individual. Agora passaremos a discutir os requisitos legais e a avaliação do atendimento à ISO 45001. A obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos legais já fazia parte da OSAS 18001 e continua na ISO 45001. Esses requisitos legais podem ser as exigências governamentais, leis e regulamentos internacionais, nacionais ou locais, requisitos especificados em permissões, licenças ou outras formas de autorização, ordens, regras ou orientações de agências reguladoras, sentenças de tribunais, avaliação
de requisitos legais que deve ser feita periodicamente e registrado os indicadores. Cumprimento da legislação nacional. A avaliação dos requisitos legais deve ser realizada periodicamente, de acordo com as particularidades de cada requisito legal, e as evidências devem ser registradas. Um dos requisitos do sistema de gestão é o cumprimento da legislação nacional, ou seja, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e do Emprego são parte integrante de um sistema de gestão. Outro conceito a ser discutido é a participação e consulta. A administração superior tem um papel fundamental nesse processo, incentivando os trabalhadores a participar ativamente do sistema de gestão, optando, sugerindo melhorias. Essa participação contribui para a interação entre gestores e não gestores, facilitando a tomada de decisões sobre o desempenho do sistema de gestão. Alguns meios podem ser utilizados para incentivar essa participação e essa consulta. Por exemplo, o oferecimento de treinamentos sobre perigos e riscos identificados, bem como as técnicas de neutralização desses perigos e riscos. Conscientização em relação aos perigos e riscos ocupacionais, melhoria das habilidades por meio de cursos e treinamentos, incentivar comitês de segurança e a liberdade de expressão. O incentivo à participação de todos os funcionários é um ponto importante na implantação do sistema de gestão, pois esses estão envolvidos diretamente nos processos e são capazes de identificar os perigos e riscos de forma eficiente. Por quê? Porque eles ficam próximos dos agentes causadores. O próximo conceito a ser apresentado é o documento da informação. O termo informação documentada ou documentação da informação foi incluído na ISO 45001 para substituir os termos documentos e registros das normas anteriores. Isso foi necessário para que houvesse alinhamento com o anexo SL. Esse anexo SL ainda vai ser falado nesta unidade. Esse requisito solicita que todas as informações sejam devidamente documentadas e registradas por meios físicos ou eletrônicos. É importante gerenciar e documentar o que? Todas as evidências. O outro conceito seria relativo às melhorias. Como a gente já tem falado aqui, um sistema de gestão requer melhorias contínuas para que seja possível monitorar o desempenho da organização, em geral, por meio de avaliações de requisitos legais ou de indicadores, auditorias internas, análise crítica, entre outros. A melhoria, ela pode incluir diversos instrumentos, como ação corretiva, inovação, pesquisa e desenvolvimento e a própria reorganização dos processos ou reestruturação dos processos. Agora serão apresentadas as principais alterações da ISO 45001. A ISO 45001, como visto, tem como base os requisitos da OSAS 18001 e suas alterações foram propostas em função da estrutura de alto nível utilizadas pelas ISOs. Destacamos a seguir as seguintes alterações. A primeira é no capítulo 4, em relação ao contexto empresarial, ou seja, novos requisitos para a determinação de sistemática e monitoramento do contexto empresarial.
Reforça a compreensão dos fatores que precisam ser geridos dentro do sistema de gestão, com destaque para as necessidades dos trabalhadores. Já no capítulo 5, ele reforça a necessidade de comprometimento da alta direção, pois é importante que esteja envolvida de forma proativa nas questões de gestão, deixando claro que é a responsável pela eficácia do sistema. Já o capítulo 6 é dedicado à gestão de riscos, com ênfase na identificação de qualquer tipo de risco ou oportunidade que possa criar algum impacto sobre o sistema de gestão, reforçando os objetivos e a avaliação de desempenho. Nesse mesmo capítulo, são redefinidos os mecanismos de comunicação e dá-se enfoque aos empregados terceirizados e contratados, de modo a tornar possível uma atuação proativa focada na prevenção de doenças e acidentes de trabalho, sempre considerando os custos e eventuais impactos sociais. A outra modificação verificada na ISO 45001 é a inclusão do anexo SL. O anexo SL ele tem por função uniformizar a estrutura das normas de gestão, propondo uma padronização nos conceitos de gestão de qualidade, meio ambiente e ocupacional. Então, aqui está mostrada a estrutura do anexo SL. Então, o item 1 seria o escopo, o 2, referências normativas, termos e definições, contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Agora passaremos a estudar a gestão de riscos. Tudo o que fazemos requer alguns cuidados elementares. E na questão trabalho, o ideal é que o ambiente organizacional esteja livre de riscos e danos que sejam considerados inaceitáveis nos ambientes ocupacionais para garantir o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores. Os riscos ocupacionais eles estão presentes em organizações de todos os tipos e tamanhos. Envolvem tudo que de alguma forma compromete os objetivos de uma política de segurança. De acordo com a ABNT, NBR, ISO e IEC 31010, todas as atividades de uma organização envolvem riscos que devem ser gerenciados. Então, a avaliação de riscos em um sistema de gestão da segurança e saúde deve ser vista como a base de uma gestão ativa e de entendimento preventivo. O processo de gestão de riscos auxilia a tomada de decisão, pois considera as incertezas e a possibilidade de eventos futuros, intencionais ou não. Para isso, em uma gestão de risco, deve-se ter comunicação e consulta ao longo de todo o processo. O estabelecimento de um contexto para identificar, analisar, avaliar e tratar o risco associado a qualquer atividade, processo, função ou produto. Deve ser feito o monitoramento e análise crítica dos riscos. O reporte, ou seja, o registro dos resultados, ele deve ser feito de forma apropriada. Todos esses itens citados, eles fazem parte da estruturação de um sistema de gestão ocupacional e estão incluídos na OSAS 18.001 e na ISO 45001.
Agora verificaremos como é que é feita a avaliação de riscos. O sucesso de uma gestão de risco depende diretamente do processo de avaliação dos riscos. É nessa etapa que as organizações elas conseguem identificar totalmente o que? O seu cenário, o seu contexto e tomar decisões para a neutralização, eliminação ou controle de riscos. A avaliação de risco segue uma sistemática lógica como a apresentada aqui. Então, nós temos a identificação do risco, nós temos a análise dos riscos, nós temos a avaliação e tratamento dos riscos. Então, o que seria isso? Os riscos são identificados e após eles são analisados a partir de suas consequências e da sua probabilidade de ocorrência. Em seguida, decide-se se será necessário uma ação para neutralizar, eliminar ou controlar os riscos analisados. Então, conforme mostrado aqui, são identificados, são analisados, avaliados e se requer tratamento ou não. A avaliação de risco, ela inclui questões fundamentais. E de acordo com a ABNT-NBR ISO/IEC 3102, o objetivo é responder questões fundamentais na avaliação dos riscos. Quais são essas questões? O que pode acontecer e por quê? Quais as consequências? Qual que é a probabilidade de ocorrência futura? Existem fatores que reduzem a consequência do risco ou que diminuem a probabilidade de sua ocorrência? O nível do risco ele é tolerável, aceitável e requer tratamento adicional. Agora, para isso, para essa avaliação dos riscos, existem vários métodos. E a organização ela é responsável por definir aquele que melhor se adequa às características de seus processos. Independente do método, essas questões da ISO IEC 31010 devem ser levadas em consideração. Agora vamos verificar os conceitos dos processos de avaliação de riscos. O primeiro seria quais seriam os benefícios da avaliação de riscos de acordo com a ISO/IEC 31010. Considerando os requisitos de prevenção de acidentes e doenças no trabalho, a finalidade do processo de avaliação de risco é fornecer dados baseados em evidência e análise para a tomada de decisões. Então, os principais benefícios da avaliação de risco, de acordo com a 31010, são conhecer o risco e o seu potencial impacto na organização, viabilizar as informações aos tomadores de decisão, entendimento dos riscos para a seleção das opções de intervenção, identificação dos principais fatores que contribuem para os riscos e os elos susceptíveis nas organizações a esses riscos, comunicações de riscos e incertezas, definir as prioridades na avaliação dos riscos, contribuir para a prevenção de acidentes com base em investigação pós-incidente, selecionar diferentes formas de tratamento de riscos, atendimento aos requisitos regulatórios, fornecimento de informações que ajudam a avaliar a conveniência da aceitação de riscos quando comparados a critérios pré-definidos e, por fim, o planejamento de investimentos futuros. Concluindo, no sistema de gestão, a análise eficiente dos riscos permitem que as organizações elas desenvolvam uma visão de investimentos
futuros ou imediatos atrelados ao planejamento financeiro e assim projetem, por exemplo, possíveis gastos indenizatórios. Agora vamos ver o processo de avaliação de riscos e a estrutura de gestão de riscos. A estrutura da gestão de riscos, ela proporciona políticas, procedimentos, sistemas organizacionais que permitem que a gestão de riscos seja feita em todos os níveis da organização. Portanto, é essencial definir a política ou a estratégia para decidir quando e como avaliar os riscos, sendo essa avaliação baseada na política de gestão da organização e de acordo com as exigências da ISO 45001. Para isso, devem ser incorporados ao sistema de gestão ocupacional o contexto e os objetivos da organização, a extensão e os tipos de riscos toleráveis e o modo de tratar os riscos inaceitáveis, métodos e técnicas para avaliação dos riscos e a sua contribuição para a gestão de riscos, recursos disponíveis para a avaliação dos riscos e, por fim, modo como o processo de avaliação de risco será reportado e analisado criticamente. Então, vamos continuar a apresentação do projeto de avaliação e estrutura de gestão de riscos, agora considerando os fatores relevantes do sistema de gestão ocupacional. O processo de avaliação de risco, ele não pode ser independente, ele tem que ser integrado aos outros componentes do processo de gestão de risco. Isso como? Através da comunicação de consulta. O processo de avaliação depende da comunicação entre as partes envolvidas nas empresas, ou seja, é preciso que todos se envolvam no processo, inclusive para auxiliar no desenvolvimento de um plano de ação e garantir que diferentes pontos de vista sejam considerados na avaliação de risco. A seguir, tem que ter o estabelecimento do contexto da organização. Aqui são definidos os parâmetros básicos para a gestão de risco, considerando os fatores internos e externos, além do escopo e os critérios para o restante do processo. O que seria o contexto em relação a fatores internos e a fatores externos? Os fatores internos envolvem o entendimento das capacidades da organização em relação a recursos e conhecimento. O entendimento do fluxo de informação e dos processos de tomada de decisão. Entendimento dos objetivos e das estratégias que estão em vigor nas organizações. Entendimento das percepções, valores e culturas da organização. E, por fim, o entendimento das normas e modelos de referências adotados pela organização. Em relação aos fatores externos, eles consideram a familiarização com o ambiente em que a empresa e os sistemas estão envolvidos. Estão considerados os fatores culturais, legais, regulatórios, financeiros, econômicos e ambientais. São considerados os fatores chaves e tendências que impactam nos objetivos das organizações e considerar também a percepção e valores das partes externas. Processo de avaliação de riscos.
Ele consiste em verificar se é necessário que a tarefa seja realizada, como maximizar as oportunidades, se os riscos devem ser tratados, como escolher opções com diferentes riscos e a forma de produzir as opções de tratamento de riscos. Para as tomadas de decisão, deve então ser verificados cada um desses parâmetros elencados no processo de avaliação de riscos. Agora, para o tratamento de riscos, é importante destacar que os riscos e controles sejam regularmente monitorados e analisados criticamente conforme as normas de gestão, no caso, a OSAS 18001 e a ISO 45001. O processo de avaliação de riscos, então, fornece aos tomadores de decisão um entendimento aprimorado dos perigos que podem afetar os objetivos do sistema de gestão. É um processo global e a maneira como é realizado depende dos métodos e técnicas utilizadas para conduzir a avaliação dos riscos. Novamente, requer uma abordagem multidisciplinar, uma vez que os riscos podem abranger uma ampla gama de causas e consequências. A identificação do risco é o processo de reconhecer, encontrar e registrar as ameaças nos ambientes de trabalho. Agora, para a avaliação de riscos, são sugeridos os seguintes métodos. Então, nós temos tanto a análise preliminar de perigos e de riscos, de perigos e pontos críticos de controle, a técnica estruturada, análise de cenários, causa e raiz, modo e efeito de falha, árvore de eventos, análise de causa e efeito, análise de Markov, o brainstorming, a matriz SWOT, a técnica de Delphi e estudos de perigos e operabilidade. Agora, cada um desses métodos ou algum deles são ou fazem parte da ementa da disciplina de gerência de riscos neste curso. O importante para sistemas de gestão é que a organização ela identifique o método ou a técnica mais eficiente para a solução de seus problemas, considerando as características de cada processo e obtendo maior confiabilidade na gestão de risco. Sendo assim, será possível tomar decisões assertivas e realizar uma análise crítica transparente. Então, nesta unidade foi apresentado, primeiramente, a importância da implantação de sistema de gestão na área de segurança e saúde ocupacional, o que garante a redução de acidentes e doenças ocupacionais com a identificação dos agentes e riscos, os quais são tratados e controlados sistematicamente. A implantação de um sistema de gestão em saúde ocupacional baseada nas normas OSAS 18001 e ISO 45001 permite que as empresas reduzam o número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, além de proporcionar melhorias nas condições de trabalho. E, por fim, a gestão de riscos, que auxilia a tomada de decisão, pois considera as incertezas e eventos futuros. Portanto, vocês estão preparados para dar início às atividades relativas à unidade 2. Bons estudos!